Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos apresentar como citar livros traduzidos. Então, se você chegou nesse vídeo e não viu os primeiros vídeos da nossa série, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo os primeiros vídeos dessa série, para você poder entender melhor como funciona esse site. Inclusive, na primeira aula, a gente ensinou como o aluno fazer o cadastro nesse site para deixar todas as referências guardadas. Então, todas as referências que o aluno cadastrar nesse site, ele pode guardar e depois exportar tudo para o Word para inserir no seu trabalho. Então, se você já está acompanhando essa série, lembre-se sempre de fazer o login para deixar todas as referências salvas. Então, vamos para o vídeo. O primeiro passo que você vai fazer é escolher o estilo da referência. Então, o estilo de referência é de acordo com a norma que a sua faculdade exigiu. Vamos supor que foi a norma ABNT, então você vai selecionar a norma ABNT. Caso tenha sido a norma Vancouver ou APA, antes de começar a preencher as caixinhas, você vai selecionar a norma. Então, lembrando que esse site ele está atualizado e ao selecionar a norma ABNT, ele já mostrou aqui que está de acordo com a 6023 de 2018, que é a norma mais atual. Então, depois que eu escolhi o estilo de referência, eu vou falar qual é o tipo de material. Lembrando que qualquer fonte que você esteja usando, você pode digitar aqui no tipo de material e ele vai apresentar para você a forma de fazer a citação. Vamos lá. O tipo do material, no caso, como é um livro traduzido, nós vamos digitar aqui a opção livro. Vamos digitar livro. Ao digitar livro, ele aparece várias opções de referência: capítulo de livro, livro em si, monografia no todo, parte da monografia. A opção que mais se encaixa para o livro traduzido é essa opção de monografia no todo, livro ou folheto. Então, nós vamos selecionar essa opção. Ao selecionar essa opção, ele já disponibiliza para a gente os campos para poder preencher. Então, nós vamos começar preenchendo o nome do autor do livro. Então, vamos supor que o nome do autor desse livro fosse aqui, por exemplo, Luan Ferreira Guimarães. Aqui eu comecei preenchendo Luan Ferreira na primeira caixinha, porque a primeira caixinha, como o próprio site menciona, nós informamos apenas o nome e sobrenome, sem o último nome do autor. Então, o primeiro nome e o sobrenome desse autor é Luan Ferreira e o último nome é Guimarães. O Guimarães nós colocamos na caixinha separada, igual mencionado aqui no site, o último sobrenome do primeiro autor. Então, por exemplo, Maria Andrade de Lima, que só ficaria o Lima. Então, Luan Ferreira Guimarães, aqui fica só o Guimarães. Preenchemos o autor. Se tivesse mais autores, é só a gente clicar nessa opção de adicionar autor e ir preenchendo o nome dos autores. Mas vamos exemplificar esse livro como se ele tivesse apenas um autor e um tradutor. Então, como eu já cliquei em adicionar, ele apresentou essa opção para eu preencher. Aqui agora eu vou trocar a opção de autor para tradutor. Quando eu faço essa troca, aqui aparecem as caixinhas para eu preencher o nome do meu tradutor. Então, eu vou colocar meu tradutor como Douglas da Silva. Vou colocar o Tibel como último nome. Lembrando que o aluno vai preencher de acordo com o livro que está usando. O título aqui embaixo, né? E se tiver mais tradutores ou outros autores, é só continuar preenchendo. Bom, então nessa opção de título, nós vamos cadastrar com o título do livro. Então, qual é o livro desse autor? O título do livro. Então, aqui eu coloquei Aprender, Ensinar e Educar, Saber da Pedagogia. Aqui eu dei um exemplo bem aleatório, mas é claro, o aluno vai trazer aqui as informações do próprio livro. Eu trouxe com esses dois pontos para a gente poder exemplificar um subtítulo. Então, quando o livro ele possui um subtítulo, aqui nesse site tem a opção exata para a gente trazer cada informação. Então, em título, vai ficar só a parte que vem antes dos dois pontos. Aprender, ensinar e educar.
Saber da pedagogia é um subtítulo. Então, a gente tira aqui ó, o que está depois dos 2 pontos e colocamos um subtítulo. Claro, sem os 2 pontinhos, porque a gente deixa só a informação mesmo. O número da edição é se houver, então vamos relembrar que alguns livros não vêm mencionando a edição. Isso porque pode ser, né, provavelmente que esse livro é a primeira edição. Então, quando é a primeira edição, não vai mencionar no livro. Agora, quando é uma segunda ou uma terceira edição, por exemplo, já na capa do livro já aparece. Então, vou exemplificar aqui como se a gente procurou no livro, não tem a informação, a gente coloca como primeira, só o númerozinho 1 mesmo. Data de publicação, nós vamos colocar o ano que o livro foi publicado. Essa informação também aparece na capa, como também na ficha catalográfica. Eu vou colocar aqui 2013. O local de publicação é a cidade. Então, vamos colocar aqui Belo Horizonte, por exemplo. Editora é o nome da editora, vou colocar aqui Atlas. Número de páginas é o número total da página do livro. Então, aqui, por exemplo, 217. Volume é se houver. Então, se tiver um volume nesse livro, vai estar mencionando na ficha catalográfica. Mas como é a primeira edição, provavelmente não vai ter volume. ISBN é opcional. Você também consegue encontrar essa informação na ficha. E se não tiver, também não é obrigatório. O meio de publicação é a forma como você teve acesso a esse livro. Então, se o livro foi impresso, deixa a opção como impresso mesmo. Se foi online ou até mesmo um e-book, você vai marcar essas outras opções. Se for um e-book, por exemplo, quando eu seleciono a opção, ele apresenta aqui mais caixinhas para eu preencher. Descrição física é para descrever. Se eu não entender o que é isso, o que é descrição física, é só passar o mouse próximo aqui desse botãozinho de interrogação que ele dá um exemplo. Descrição física é se for em um CD, ou DVD, ou e-book, é para mencionar que é um e-book e a quantidade de páginas. A versão também, se tiver alguma versão, você pode preencher. Mas aqui eu vou deixar como impresso mesmo. E aí nós vamos pedir para formatar. Ao solicitar para formatar, ele apresenta para a gente como fica essa referência, essa fonte. Então, veio Guimarães, né, que é o nome do autor, o título do livro, em negrito, o subtítulo, ele mesmo acrescenta os 2 pontinhos, e aqui vem a informação do tradutor. Então, a tradução foi de Douglas da Silva Tibel, primeira edição, Belo Horizonte, a Atlas, que é a editora, o ano de publicação e a página. Aqui tem a forma de citar também. Então, dentro do texto, né, ficaria Guimarães 2013. Se o aluno preferir trazer essa referência no final do texto, então ficaria tudo dentro dos parênteses. Então, eu vou apresentar aqui como a gente passa essa informação para o Word. A gente vai exportar esse trabalho. Então, o Monographs, ele permite que ele te ensina a escrever passo a passo todo o seu trabalho. Depois de escrito, você pode pedir para exportar para o Word. E ao exportar para o Word, ele já te dá um arquivo formatado na norma da ABNT, com modelo para capa, folha de rosto, inclusive um campo para você preencher as suas referências. Aqui acabei de baixar o arquivo. Então, o arquivo abriu. Eu vou clicar em habilitar edição para eu conseguir editar. Se ele pedir alguma atualização, é só clicar em sim. E aí, ele disponibiliza para habilitar. Então, a capa já vem como modelo, é só o aluno trazer as próprias informações, folha de rosto, ficha de aprovação. Aqui vem os agradecimentos. Eu vou descer lá para as referências, que é o nosso foco. Então, eu vou subir aqui um pouquinho para apresentar. Então, a gente pode observar que no campo de referências, vem algumas referências para o aluno entender, se basear como precisa ser o modelo da referência. E se a gente comparar com o site, primeiro veio o nome do autor, né? Depois vem o título em negrito, tudo de acordo com a norma da ABNT. E aí, ao comparar com o site, aqui está a letra maiúscula, o título em negrito, então a gente pode perceber que está de acordo com a norma.
Essas referências que vêm aqui no arquivo são apenas um modelo, então o aluno exclui esse modelo do Monographs, vai no site que ele acabou de dar referência, copia a referência e cola no arquivo que o Monographs disponibilizou. Então, ao colar no arquivo, é só tirar esse espacinho que vem antes. Aqui a gente pode perceber que veio em outra formatação, então eu vou selecionar toda a referência, venho aqui nessa opção aqui da formatação no topo da tela, clico na setinha na frente dela e peço para jogar para Arial. Mas é claro, o aluno vai conferir a norma, então pode ser que dependendo da instituição, seja Times ou seja uma outra formatação. Se fosse Times, por exemplo, é só trocar aqui para Times, e aí ele já formata direitinho. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com um amigo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante. Deixa nos comentários alguma dúvida ou algum tipo de fonte que você quer ver na nossa série que a gente provavelmente vai gravar e pode ser um próximo vídeo para postar aqui no nosso canal. Até os próximos vídeos e bons estudos!